Só um instantinho. É para vocês, pelo menos. A professora está mostrando, mas não estou vendo, não. Vamos só ver aqui se eu coloquei esse ábaco aqui. Tem uma aula que eu botei eles. Embora vocês já tenham aí, mas deixa eu ver se ele não aparece aqui. Tá aqui. Ó, foi esse ábaco que eu dei para o detalhamento daquele primeiro pilar, porque era um pilar mais compridinho, tá? Então, aqui 17 e aqui 30. Então, foi esse ábaco que eu dei. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa figurinha. Tá aqui ela. Bom, então, olha só. Eu fui fazer logo o teste para ver. Aí, coeficiente majorador do NK no estado limite último, 1,4. Mas vejam que eu adicionei mais um coeficiente. Por que, hein, gente? Eu adicionei mais um coeficiente e não deixei só 1,4 vezes 4,73? Quem me diz? Alguém se lembra? Tô tentando aqui, mas não lembro não, professor. Qual é a dimensão do pilar aqui? 17. Qual é a maior dimensão dos pilares que a norma permite? 19. Mas ela deixa trabalhar com pilares entre 14 e 19, desde que eu adicione mais esse coeficiente. Prestem bem atenção, foi tirado da tabela da norma. Para pilar de 14, esse coeficiente é um valor. Para 16 é outro, para 17 é 1,1, para 18 é um valor menor, tá certo? Então, olhem na norma, porque às vezes a gente dá esse exercício, fica exercício, não, aí acha que qualquer pilar entre 14 e 18 vai ser 1,1. Não é. Esse coeficiente é tirado da norma e muda dependendo dessa dimensão aí. Se é 14, se é 15, se é 16, se é 17 ou se é 18. Tá? Ah, professora, pilares com mais de 19. Não precisa disso aqui. É só 1,4 vezes o NK. Aí eu chego ao ND. Muito bem, mas nesse caso o pilar é de 17, fui lá na norma, olhei quem era esse coeficiente adicional, aí transformei o meu ND na força normal reduzida, encontrei que era 1. Ah, meu ábaco lá tem 1? Tem sim. Quer ver, ó? Tá aqui. Na realidade, eu estou trabalhando, ó, com esse ábaco aqui. É esse que eu estou trabalhando. Muito bem. Aí fui lá. Nossos passos que a gente fez nos exercícios todos que a gente deu em sala de aula. Excentricidade de primeira ordem, tanto na direção X como Y, não tem. Por que que eu sei que não tem? Porque eu só cheguei com o ND e já dizendo que isso era um pilar central. Então, essa carga chega praticamente no centro, trata-se de um pilar central e, portanto, essa carga está chegando praticamente no centro. Bom, então, é um x0, é um y0. Fui olhar as imperfeições construtivas. Essa formulazinha é da norma, o θ1, porque imperfeições em seções extremas. O EA é θ1 vezes L. O EA é θ1 vezes L. Seções intermediárias. Aqui é o desaprumo, aqui é a falta de retilinidade. É θ1, L sobre 2. Muito bem, mas o θ1, quando a gente calcula, deu 1 sobre 173. Mas lá na norma diz assim, olha, o teu θ1, no mínimo, tem que ser 1 sobre 300 e no máximo 1 sobre 200. Então, eu vou ficar com 1 sobre 200. Então, quem é o meu EA aqui nas seções extremas? θ1, que é 1 sobre 200, vezes 3. Então, 0,015 do metro. E em seções intermediárias, 0,075 do metro. Aí fui olhar também os momentos mínimos de norma que tem que ser atendido, tanto na direção X, que o pilar é de 17, como na direção Y. Para quê? Para eu fazer aquela continha, tá lembrada? Olha, direção X, peguei o E1, somei com o EA e comparo com o mínimo.
O maior desses dois é que vai ficar. Eu pintei de laranja o que vai ficar. Seção de topo. Seção intermediária. Quem era o E1? 0. Quem era a falta de retilinidade? Comparei com o mínimo. Quem vai ficar é isso. Então, quando eu estiver analisando seções de topo, vou usar esse valor. Seções do meio, vou usar esse valor. Direção Y, E1 não tem, o EA, e comparo com isso. Esse foi o maior. Seções de topo. Seção do meio, esse, somo, esse também é o que fica, né? Então, tanto faz seção de topo como meio na direção Y, o valor é esse. Aqui também, tanto faz seção de topo como meio, vou trabalhar com esse valor. Muito bem. Aí fui olhar a esbeltez da peça para ver se a gente vai ter que considerar efeitos locais de segunda ordem. Direção X, formulazinha da resistência dos materiais. Esbeltez para seções retangulares. Então, é aquele LE sobre a raiz de I sobre A. E chega nessa formulazinha aqui, né? Porque o I é BH3 sobre 12, a gente substitui e encontra, então, essa formulazinha aqui. Bom, o HX é 17, o LE é 3 metros, encontrei 61. Bom, como é que eu avalio se os efeitos de segunda ordem estão grandes ou pequenos? Comparo com o lambda 1, que é outra formulazinha da norma. 25 vezes 12,5, não, 25 mais 12,5 vezes E1x sobre HX. Mas E1x é 0. E o alfa B também tiro de norma, dependendo das condições desse pilar, birrotulado, tem 4 condições lá, nós tiramos o alfa B igual a 1. 35, então, para o lambda 1, porque ele não pode ser nunca menor do que esse valor. Ora, o que acontece com o meu lambda é maior do que os 35. Então, eu tenho que considerar os efeitos locais de segunda ordem na direção X. E aí, fiz o seguinte, fui escolher o formulário para calcular o efeito de segunda ordem na direção X. E nós trabalhamos aqui com aquele método aproximado do pilar padrão com curvatura aproximada, onde o valor do E2x é dado aqui por essa formulazinha. H é a dimensão do pilar nessa direção, o Ni a gente já tinha calculado que era 1, aqui não é coeficiente de Poisson não, é a força normal reduzida. O LE que é 3, então chegamos ao valor do E2 na direção X. Então, deixa ele aí guardadinho, para a gente montar depois as hipóteses. Vamos agora para a direção Y. Peguei a fórmula da resistência, encontrei uma esbeltez de 34,6, comparei com a de norma, aqui é 35, deu menor, então significa que são pilares curtos, eu posso desprezar os efeitos locais de segunda ordem. Muito bem. Então, vamos ver o que é que a gente tem na direção X. Na direção X, olha o que é que a gente tem. Veja bem, na direção X, eu tenho esse ND e o meu ND. Isso aqui que vai ser majorado esse ND para eu chegar ao momento por quanto? Excentricidade mínima, que superou a soma do E1x com o EA, então foi esse valor, e mais o efeito de segunda ordem. Na direção Y, não tinha momento, né? Aí transformei para ter os meus argumentos de entrada do ábaco, o meu Ni, o meu MX, o meu MY. Fui lá no ábaco com MY 0, MX 0,22 e tirei a taxa de armadura. Com a formulazinha do ábaco para achar o AS a partir da taxa de armadura, encontrei que dava 11,73 centímetros quadrados, que transformado em barras, dava 6 barras de 16. Professora, não poderia ter escolhido 4 barras de 20? Ou, sei lá, outra? Não. Por que não? Porque o ábaco que eu estou trabalhando
pressupõe o quê? O posicionamento em 6 posições. Então, tem que atender o ábaco. O ábaco foi feito fazendo equilíbrio para esse posicionamento de armadura. Não pode fugir disso. Cuidado. Não é aqui, é aqui. Então, olha, 6 barras de 16. Professora, e se não desse essas 6 barras de 16, tenta 6 de 20. Não deu 6 de 20, 6 de 22. Não deu 6 de 22, 6 de 25. É mais do que isso. Então, faz um feixezinho nessas 6 posições. O que é o feixe? É juntar 2 barrinhas juntinhas. Pode ser até de bitolas diferentes. Que no final, esse somatório dê 11,73 ou mais do que isso. Bom, na direção Y, o MD, MXD não tem, mas o que é que eu tenho que botar na direção Y? Não tem efeitos de segunda ordem. E o valor daquele E1Y mais EA, quem ganhou foi E1 mínimo, que está aqui. Então, pronto. E quando eu entro no ábaco, eu encontro uma taxa de 0,4. Então, a direção X é a pior de todas. Então, fui lá para o dimensionamento, lembrando tudo aquilo que a gente falou de pilar. Armadura mínima em pilar, armadura máxima, porque tudo tem que ser atendido. Comprimento de ancoragem, tá? E aqui eu estou dando rapidamente, que eu estou só dando uma revisãozinha, que isso vocês vão olhar. Bitolas para armadura longitudinal que devem acontecer, bitolas para estribo, espaçamento que deve ter entre esses estribos. E aí detalhei. Precisou de ganchos adicionais, porque... Oi. Teve uma questão que a senhora fez que eu gancho, para saber essa partezinha que é dobradinha assim, que é No semicírculo? o semicírculo, porque a parte inteira dá para saber, mas como é que a senhora calcula a curvatura? Olha, sua barra está aqui, tá certo? Então, essa barra tem uma bitola de 16 milímetros. Então, esse raio aqui tem que atender, ele tem que ser um pouco maior do que 16 milímetros, porque ele, inclusive, tem que cruzar o próprio estribo. Então, você consegue ter esse raio de dobramento, porque tem até na própria norma, de acordo com as bitolas de armadura. Então, você consegue ver esse raio e, portanto, se tem um raio, tem um semicírculo. Esse semicírculo, que se junta com a parte reta e outro semicírculo. Certo, então quer dizer que eu vou pegar só o raio do ferro e vou somar com o comprimento, não é isso? Não só dessa barra, se lembrem, tem que ser um pouco maior, porque não é só o raio da barra de 16, porque eu tenho que abraçar também o estribo. Então, 16 milímetros, o estribo é de 5 milímetros. Então, vamos transformar isso em raio. O raio seria 0,8 milímetros da barra. Mais o raio do estribo. Ou vamos falar em diâmetro mesmo. Diâmetro da barra, 16 milímetros. Diâmetro do estribo, 5 milímetros. Então, diâmetro total, já que eu tenho que abraçar, 16 mais 5. Deu para entender? Deu. Aí Não estou ouvindo direito, Anacleto. 16 mais 5. Isso. Que no caso seria 10,5, não é isso? Não estou fazendo a conta aqui, não sei, mas poderia ser. Aí você vê e verifica esse semicírculo e a parte reta e outro semicírculo. Entendi. Entendeu, né? Ok. Então, aí a gente representa no detalhamento essas 6 barrinhas de 16. Que comprimento é esse? O comprimento entre os pisos e mais a ancoragem. Aquela ancoragem que a gente aprendeu a calcular também, está lá no capítulo 8 da norma. É o 8, ou é o 8 ou é o 9, não estou, um dos dois. Calcula a função da tensão de aderência, em função do nosso aço que a gente está trabalhando, etc. Aí a gente tem esse comprimento total. A quantidade de estribo pega o desnível aqui, divide pelo espaçamento. Número mais 1 tem a quantidade total.
E aí o comprimento. 12 porque o pilar é de 17, descontei os cobrimentos de cada lado. O pilar era 30, descontei 2,5 de cada lado. E lembrando que também, na norma, tem o valor desse dobramentozinho aqui a 90 graus, quanto deve ser essa perninha. E aí a gente deixa esse pilarzinho pronto. Tá? Ok? Não é aqui, eu só quero pegar isso, pelo amor de Deus. Então tá aqui, né? É. Aí o segundo foi um outro pilar de 30 por 35, FCK de 20, cobrimento 2,5, LE 3, NK 6,43. Agora vamos prestar atenção aqui. Ele colocou um momento na direção Y e disse o seguinte: na extremidade do pilar, lá no topo, eu tenho esse momento positivo, lá embaixo eu tenho esse momento negativo. Então, se eu olhar aqui meu pilar, eu saio aqui de um momento positivo, cruzo para ter um momento negativo aqui. Diagrama de momentos, ó, um positivo, cruzo para ter um negativo aqui. Quem seria o momento no centro do pilar? Ele tá me dando praticamente o diagrama de momentos. 37,5 aqui, menos 37,5 aqui. Sempre, né? Quanto? Sim, 0. 0, exatamente. Então, numa seção, se eu estiver analisando uma seção no meio do pilar, esse momento de primeira ordem da análise é 0. Muito bem. Momento na direção X não tem. Ótimo. Então, vamos lá dimensionar esse pilar. Então, tá aqui, FCK, pilar de 30 por 35, NK, e que tem momentos nas duas extremidades. Primeiro eu fui tirar o ND, para poder ver se o meu NI tinha no ábaco que eu disse para trabalhar. Veja que eu já dei outro ábaco para esse aqui. Deixa eu ver se está bem aqui esse ábaco. Onde foi? Não, é para ser aqui, né? Puxa vida. Só um instantinho. Foi esse aqui, ó. O ábaco foi esse aqui, o ábaco 2 que eu chamei. Veja que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ábacos, né? Os ábacos, tem 8 ábacos aqui. Ele pressupõe colocação de armaduras iguais em cada face, ó. A e A. Então, quando eu for detalhar, o número total de armaduras vai ser dividido entre essas 4 faces e tem que ter o mesmo número de armadura nessa face, nessa, em cada uma. Tendo cuidado sempre de olhar todos os itens aqui de norma. Aqui ele usa tensão para uma deformação específica de 2 por 1000, né? Bom, aí vamos lá então para o nosso pilar. Então, tirei o Ni 0,60, eu tenho um ábaco de 0,60, que é um daqueles ali, ótimo. Aí fui olhar lá minhas excentricidades devido à modelagem. Na direção X, não chegou com nenhum momento na direção X. Então, é um X é 0. Porém, na direção Y, chegou. Nas extremidades, 37,5. No meio, 0. Bom, como é que eu transformo esse momento que chegou em excentricidade? Ora, eu sei que momento é N vezes 0. Portanto, quem é o meu é Y, 37,5 dividido por N. Então, tanto na seção do topo como de base, chega com uma excentricidade. Só que um está numa direção e o outro está na outra direção. Então, mas na seção de topo e base, já chega com essa excentricidade de primeira ordem. Então, coloquei até aqui. E aí, vamos olhar as nossas imperfeições construtivas. Bom, quer topo ou base, o que eu tenho é desaprumo. Quem é o EA? Θ1 vezes L. Como L é 3 metros, é igual ao do exercício anterior.
Então, esse EA foi 0,015. Na seção do meio, é a falta de retilínidade, é o θ1 vezes L sobre 2, que deu 0,075, que foi igualzinho do exercício anterior, tá? Falta de retilínidade e desaprumo são os mesmos. Desculpe. Aí, eu fui fazer o quê? Olhar os efeitos mínimos que têm que ser atendidos, né? As excentricidades mínimas. Tanto para a direção X, que é de 30, como para a direção Y. E aí, aprontar aqui a soma para eu ver quem é que vai ganhar. Quem é que, na hora que eu for dimensionar. Eu sei que nas seções de topo e base, o EA, desaprumo, é esse aqui. Ele não veio com E1x. Ora, mas compare isso aqui com o mínimo. Ah, quem ganhou foi isso aqui. E quando for seções do meio, não veio com E1x. E aqui é a falta de retilinidade. Quem ganhou? Isso aqui. Então, quando você estiver avaliando a direção X, tanto em seções de topo e base como do meio, você vai ficar com esse valor. Agora, vamos para a direção Y. Ele já chegou com um E1Y, tá aqui. Que na seção de topo e base é isso aqui. Somei o desaprumo. Quem ganhou? A soma deu isso aqui. Comparei com o mínimo. Olha, quem ganhou foi essa soma. Nas seções de topo e base. E no meio? No meio, o momento da análise é zero. A falta de retilinidade, quem ganhou foi o mínimo. Então, está analisando na direção Y, seção de topo e base, vou trabalhar com esse valor. Estou analisando esse mesmo pilar na direção Y, seção do meio, eu trabalho com esse valor. Bora lá. Então, vamos ver se tem efeitos locais de segunda ordem. E fui olhar, então, as IBUTs na direção X. Fórmula da resistência, o pilar é de 30, deu 34,6. Comparei com o lambda 1 de norma, que é 35, meu lambda 1 ficou menor. Então, é o quê? Pilar curto. Não precisa considerar efeitos de segunda ordem na direção X. E na Y? Também não. Então, olha, efeitos de segunda ordem, ó, não vou precisar encontrar. Então, será que eu preciso trabalhar com seção no meio do pilar? Quando não tem efeitos de segunda ordem, será que eu preciso trabalhar com seções do meio? Alô? Estão me ouvindo? Sim, mas eu não tô lembrando. Sim. Então, a pergunta é, em pilares, os efeitos locais de segunda ordem são nulos? Vamos voltar aqui. Onde é que os efeitos de segunda ordem locais são o máximo nesse pilar que eu trabalho de forma isolada? Nós acabamos de fazer no exercício anterior. Quando os pilares isolados têm excentricidades de segunda ordem locais. Onde essas excentricidades de segunda ordem